Olá pessoal, eu sou o Ricardo Toledo, sou diretor da Vertical Fintech e junto com o Léo, que é o nosso vice-diretor da Vertical Fintech, né, e toda a gestão que faz parte de toda a Vertical aqui, né, que cuida dos assuntos de inovação financeira dentro da CAT, nesse nosso ecossistema de grande crescimento. A gente está começando agora um dos primeiros iniciativas digitais da Vertical, né, onde a gente vai estar trazendo grandes nomes, né, grandes referências de mercado, e também vai estar falando aqui muito da inovação financeira, de como as coisas começaram e de como as coisas estão indo e para onde que as coisas estão indo. Né? Então, é fantástico hoje, o nosso primeiro episódio de estreia vai ser super especial. Né? Comigo, a gente traz o Roberto Dagnoni. Ele vai contar a história dele aqui, vou deixar ele se apresentar, mas eu acho que só o nome dele já vai conectar com muita coisa que vocês estão nos assistindo aí. Né? E junto comigo, o Diego, né, que é aqui da CAT, né, que também eu vou deixar ele se apresentar, não vou dar nenhum spoiler de quem eles são, para justamente aumentar essa expectativa de todos nós. Né? Então, eu queria agradecer muito a audiência de vocês, de estar conosco nesse primeiro capítulo, nessa grande estreia. E, por favor, Roberto, Diego... Roberto, por favor, se apresente. Opa. Quem é você? Obrigado pelo convite, é um prazer estar de volta aqui na ACAT, né, inaugurando esse podcast. Sou Roberto Dagnoni, Executive Chairman, presidente do conselho da 2TM, que é a holding do mercado Bitcoin. Depois a gente fala um pouquinho quem é o mercado. Sou natural aqui de Santa Catarina, de Blumenau. Saí daqui na época da faculdade. O sotaque continua aqui. Continua. A família está toda aqui, né? E já moro em São Paulo há bastante tempo. Então, hoje tô lá em São Paulo e inaugurei aqui a Vertical Fintech em 2016. Depois a gente conta um pouquinho dessa história. Muito bom, pessoal. Tá vendo já a responsabilidade que eu tenho aqui dentro, né? Assumir a direção da Vertical. E é uma grande honra, Roberto, quando a gente relembra a história da Vertical, né? De ver, poxa, você representando não só a empresa que hoje você representa, mas você como profissional, como empreendedor, como uma referência, né, muito importante para todos nós. Então, é uma grande alegria, uma grande honra, né, te receber aqui e fazer parte desse primeiro capítulo conosco. Muito Legal. obrigado. Prazer é meu. Bom, e agora o Diego, né? Por favor, Diego, quem é você? Quem sou eu? Bom, obrigado pelo convite, Ricardo. Parabéns a você e ao Léo pela iniciativa de criar, né, mais esse mecanismo de troca e levar informações aos associados e também a todos os interessados, né, nesse importante tema. Muito bom rever aqui o amigo Roberto, que está de volta aqui, a Kat, que está sempre aqui conosco também, né, Roberto? Uma grande referência também no setor financeiro aqui no Brasil. Bom, me chamo Diego Ramos, sou natural aqui de Florianópolis, sou formado em engenharia elétrica, sou um dos sócios de uma empresa chamada Teutec Solutions, que atua na área de serviços e consultoria em infraestrutura, cloud e cibersegurança. Desde 2016 participo ativamente aqui do nosso ecossistema. Iniciei numa Vertical. Na época, começou com Vertical Telecom, mas eu achei um negócio muito old fashion, assim. A única condição que eu fiz era, olha, dá para mudar o nome da Vertical, pelo menos. Que ano foi isso, Diego? 2016. Uhum. E como a minha empresa atuava nessa área de infraestrutura, conectividade, eu falei, posso mudar para conectividade? Depois fizemos uma grande fusão com outra Vertical, Cloud, daí virou conectividade Cloud. Aí depois a gente começou a tratar sobre Smart Cities e tal, e aí mudou para Smart Cities, que existe até hoje, né? E nesse meio tempo, quando começou a pandemia, uma nova gestão da ACAT, o ex-presidente Omani me convidou para assumir a vice-presidência de relacionamento, fazer essa aproximação maior com o governo, esse trabalho mais institucional, também com outras entidades. E assim eu fiz durante 4 anos, né? Durante os 4 anos da gestão do Iomani, até que um dia chega, né? Meu chamado. O bom seria ser vice para sempre, né? Mas um dia chega o chamado, agora é contigo. Então, com muita alegria e responsabilidade, a gente assumiu esse desafio de estar à frente dessa importante entidade desde o dia 1º de junho. Uau, parabéns, muito obrigado por assumir esse desafio de responder sim ao chamado. Você tem uma frase que eu gosto muito, que você colocou, que para mim fez muito sentido, como eu estou começando a trazer ela comigo também, que quando você é chamado para uma coisa importante,
né, significa que você precisa assumir isso, né? Que é importante você encarar. Né? O Yomani me deu 30 dias, quando ele fez o convite, ele me deu 30 dias para pensar, eu cumpri com a palavra, eu respondi ele no 30º dia. E depois de refletir muito, porque é um trabalho voluntário, a gente é apaixonado por isso aqui, a gente sabe o quanto que a gente vai se envolver, mas tem responsabilidade com a empresa, com a família e tudo mais, né? Mas essa frase eu tenho usado bastante e fez me refletir quando eu me deparei com essa frase, que é justamente quando você é convidado para algo importante, aceita e vai. Né? Mesmo se você estiver com receio, com medo, com frio na barriga, né? Que depois a gente acaba se arrependendo lá na frente, né? Parabéns, mas o ecossistema precisa desses guerreiros que topam fazer essa... Porque quando você olha no papel, não fecha a conta, né? Pegar a família, a empresa, e agora eu vou ter mais isso, e no final... quer que algo seja feito, pede para alguém ocupado, né? Então, é isso aí. É verdade. A pessoa dá um jeito. É por aí. É verdade. E comigo não foi diferente na Vertical Fintech, que eu lembro que a gente estava terminando um Startup Summit do ano retrasado, e o Gabriel, né, o diretor executivo da ACAT, me chama do canto ali no meio ainda do Startup Summit, eu com a minha startup, né, a Acrópole, né, ali expondo ali, e ele faz o convite, né. Mas eu pedi pra ele, acho que uns 2 minutos, sabe? Né, que já via o papel, já via... Assim, eu já tô no ecossistema desde 2019, né? Também venho de grande empresa, Itaú Unibanco, uma carreira executiva. Montei aí a Acrópole, né, com Open Finance. E o primeiro capítulo era justamente abriu a empresa, 2020, o CNPJ, no mês seguinte já estava aqui dentro da CAT, né? Tem que vir para cá, não tem como, não tem outro lugar para estar... eu acho que no nível Brasil, para desenvolver uma boa ideia e um bom negócio, né? Deixa eu só pegar uma parte aqui, claro, quebrando o protocolo. Sim, sim. Mas a gente tem muito essa questão do propósito e do legado, né? Antes de ontem eu estava lá em Rio do Sul, né, no Alto Vale, e estava visitando uma empresa já com 300 e poucos colaboradores, e a gente está falando sobre mão de obra, né? Falta mão de obra no setor, e eles contratam muito de um programa de devs, que é lá da Unidade, se não me engano, a faculdade que eles têm lá, né? E é um programa que está tendo muito sucesso. Aí eu lembrei, cara, esse programa eu participei durante a pandemia, numa reunião na casa do governador, que a gente estava levando essa demanda, né, de falta de mão de obra, e o governador chamou, na época, o presidente da FAPESC, que tem uma forma de ajudá-los aqui, tal. Ele disse, não, tem 5 milhões aqui que a gente vai destinar, mas tem que ser através do sistema CAF. Né? A gente até pensou, poxa, sistema CAF, será que vai dar certo? Eis que 4, 5 anos depois a gente está numa empresa, ajudando a empresa a se desenvolver. Aí então a gente vê assim, caramba, vale a pena, né? No final do dia a gente vê o resultado acontecendo. Muito bom. Esses são os grandes exemplos, né? E eu lembro quando veio esse convite também comigo no Vertical Fintech, eu falei assim, não, vamos assumir, vamos, né, colocar essa missão, né, no ar, seguir aqui um legado, né, importante que a Vertical já trazia desde então. E aí eu queria perguntar para o Roberto, né? Roberto, cara, como é que foi começar uma vertical fintech, iniciar uma vertical dentro da CAT, né? Hoje são 11 verticais, né? Diversos segmentos, vários setores aqui, mais grupos temáticos, né? A CAT hoje tem um volume muito grande nisso. Mas você foi o pioneiro aqui na fintech e na vertical. De onde veio a ideia? Como é que isso começou? Conta um pouco a história pra gente. Vamos lá. Eu era executivo na CETIP, era uma empresa listada de infraestrutura para o mercado financeiro. A gente processava TED e DOC para o Brasil inteiro, por exemplo. Fazia todo o financiamento de veículos para os bancos do Brasil inteiro, mas o público em geral não sabia o que era a CETIP. E eu tinha criado um programa de inovação da CETIP que chamava 4C, e a ideia era um programa de inovação bastante aberto, né, bastante colaborativo, voltado para o mercado. E por onde começa? A gente começou patrocinando os ecossistemas. Então a gente foi, né, patrocinar o Cubo, patrocinamos a ACAT, Porto Digital e todos os que existiam naquela época. E aí quando a gente chegou aqui, não tinha a Vertical Fintech, né? Tinha saúde, telecom, tinha várias, mas não tinha fintech. E aí, será que dá para fazer? E a gente começou a investir em um programa de aceleração, que a Darwin ficava aqui dentro. Outra coisa que eu pensava é, o programa precisa ser amplo. Não dá para ser assim, aquele hackathon no final de semana, na segunda-feira as pessoas voltam pro basal ali e nada muda, né? Então precisa ser um programa amplo e contínuo, porque aí você vê a mudança e relevância ao longo do tempo. E aí, tá bom, vamos
trouxe para o Gabriel, né? Já estava aqui naquela época. Gabriel, vamos criar a Vertical Fintech? Ele sabe, se tiver as fintechs, a gente cria. Né? E aí pesquisamos muito e achamos 5 fintechs. Porque, pô, era a época do Neon, do original, do Nubank, né? 2013, mercado Bitcoin também 2013, mas eram poucas, né? Não tinha até aquele gráfico de fintechs que foi evoluindo ao longo do tempo, tinham poucos logos ali ainda em 2015, né? E aí disse, pô, mas não dá para abrir uma vertical só com 5 startups, né? Eu disse, pô, mas existem mais, a gente que não sabe, então vamos criar que elas virão. E aí fizemos a primeira reunião ali com os 5 gatos pingados na sala, né? E aí a gente começou a descobrir outras, né? E acho que um pouco do inconformismo era que, estando lá em São Paulo, primeiro que muita gente não conhecia a CAT. E para criar o programa, a gente visitou o Y Combinator, visitamos Plug and Play lá na Califórnia. Quando eu cheguei na CAT, eu disse, pô, a CAT não deve nada para esses ecossistemas lá de fora. Só que eu perguntava em São Paulo, cada 10 pessoas, ninguém conhecia a CAT, né? E aí um pouco da ideia da Vertical era fazer essa ponte, né? Floripa, São Paulo, especificamente no mercado financeiro. E aí uma diferença também que a gente fez foi trazer empresas grandes na largada, patrocinando a Vertical. Porque a Vertical não tinha muita verba, era um pouco o trabalho dos participantes ali. E aí com o verba de patrocínio a gente conseguiu fazer mais publicidade, fazer eventos e acho que atrair mais startups. A gente sabia, tinha o Asas em Joinville, tinha a RD aqui, tinha a Nel, tinha tantos cases, né, de referência àquela época, mas os próprios fundos de VC, eles ficam muito na zona de conforto lá de São Paulo, né? E a gente precisava criar essa ponte. Acho que já saíram 3 M&As dentro da Vertical, né, de startups que foram apresentadas às empresas grandes. Então foi assim que começou e fico muito feliz, né, de saber que o filhote está vivo até hoje, com mais de 100 empresas participando e de fato o cenário fintech, acho que outros, né, como Health e Insurance não decolaram tanto, EduTech, nada decolou tanto no Brasil quanto Fintech, né? Acho que a gente pegou um momento muito bom, sabe? Ter aberto em 2016, acho que fez todo sentido e a gente pegou toda uma safra muito boa, né, de Fintechs que surgiram de lá para cá. E hoje você vê aí o tamanho da CAT, né, comparado com o que era. Não, e que visão, hein? A gente agradece. Eu não conhecia em detalhes toda essa história. Você estava falando de legado agora há pouco, né? O legado que você deixou. Sabia que tinha um catarinense por trás, né? Você podia. E não tinha pandemia ainda, então, né? Não tinha prática de vídeo. Então, a gente vinha para cá todo mês fazer a reunião da Vertical presencialmente, né? Todo mês pegava o avião, vinha. E foi muito legal. E hoje a gente fala também, né? Uma das bandeiras da nossa gestão é atrair investimentos para cá, né? E a gente fala que hoje ainda está muito concentrado, falando de Brasil, muito ali na Faria Lima, muito em São Paulo. Então, vocês pensaram lá atrás, né? Aquilo que a gente quer botar em prática hoje, em 2016, criando essa ponte, né, com o mercado financeiro de São Paulo, com Floripa, criando essa vertical, né? Foi bastante visionário, porque depois olha o que aconteceu, né? O próprio mercado. Então, parabéns, muito, muito bacana. E além de também criar essa aceleradora, que eu me lembro, a primeira vez que eu vim aqui na CAT, eu vi a aceleradora. Caramba, mas B3 aqui, CTIP, depois a gente foi descobrir o que era CTIP, né? E estavam outros grandes players. Pô, que coisa bacana, né? Também foi outro projeto disruptivo. Nós pegamos 5 empresas grandes que investiam de 6 a 10 startups por semestre. Então, todo semestre tinha um batch e que era rodado, e esse programa existe até hoje, né, rodado pela Darwin, e aí com a colaboração entre as empresas, né, não ficava muito caro para nenhuma delas, e investir em volume, né, 10 startups, 20 por ano, 15 por ano, porque, de novo, se for investir em 2, tá bom, mas não ia ter uma escala que pudesse mudar alguma coisa. E aí, esse foi um outro programa muito legal. Tinha a Fundação CERT também, né? Eu virei conselheiro lá na Fundação. Fiquei 2 anos como conselheiro lá na Fundação. Então, estava ajudando bem aqui onde podia. Muito bacana. Bom. E a sementinha, ela vem crescendo mesmo, né? São mais de 100, né? Startups, fintechs conectadas na vertical. E eu acho que ela também recentemente, além de se posicionar muito bem no mercado, como ela vem acontecendo,
Puxa, todo dia eu tenho pelo menos um executivo de uma grande empresa buscando conexão, sabe? Olha, eu tô com um desafio, tô com uma ideia aqui. Será que tem alguém dentro da vertical, né, que está trabalhando com isso? A gente pode trazer esse tipo de coisa? Então, já começa a perceber, né, cada vez mais, né, grandes empresas buscando a vertical, buscando as associadas da vertical, né, para poder construir ou ver negócios, fazer as conexões, né? E eu acho que um passo muito bacana também, recente, foi que a vertical começou a se aproximar ainda mais, né, de instituições, de órgãos reguladores. Então, por exemplo, a Fenasbac, Banco Central, né, participa ativamente dentro da agenda também. Né, então, a AB Fintechs, a gente tem uma aproximação muito grande com eles também. Então, já começa também um papel de influência, né, nas agendas, de fato, de inovação. Né? E aí, Diego, conta pra gente um pouco como que essa estrutura de verticais, né, apoia a CAT. Se puder contar um pouco também dos planos da CAT, Claro. né, que vem pela frente, né, você assumiu esse ano, né, a presidência, então conta pra gente pra onde que a gente vai, o que vai acontecer com a associação e como que as verticais elas ajudam nisso, como a Fintech pode ajudar nisso também, como é que ela participa. Bacana. O projeto das verticais foi um projeto disruptivo também, porque esse ano ele fez 15 anos. Né? Então, a ideia era agregar empresas que tinham interesses em comum, né? E também trabalhavam no mesmo segmento de mercado. A gente sempre traz uma frase também que é muito conhecida aqui, que quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Né? E como eu falo, comparar com São Paulo, por exemplo, a gente não vai conseguir ser o maior ecossistema do Brasil, porque lá São Paulo concentra tudo, concentra as big techs, o mercado financeiro e tudo mais. Mas a gente pode ser o melhor. Né? Então, como é que a gente consegue algum espaço, né, nessa competição global que existe sobre ecossistemas? Somente se unindo. Então, acho que a ideia das verticais é justamente trazer esse valor maior que a gente tem da colaboração. Então, enfim, os investidores vêm para cá, as grandes empresas vêm para Santa Catarina, não vem só por causa da minha empresa, vem por conta do ecossistema. Né? E aqui a gente tem a oportunidade, né, de fazer conexões e negócios. Então, acho que esse é o principal propósito das verticais. Existem diversos exemplos, o próprio Roberto comentou aqui, que já saíram M&As, né? A gente sabe que o próprio caso ali da Analisa, da Parmais, com o próprio mercado Bitcoin, né? Nasceu ali da Fintech, e hoje são mais de 800, a CAT tem mais de 1.800 empresas de tecnologia associadas. Dessas 1.800, mais de 800 se conectam ao programa das verticais. Então, acaba sendo o programa que as empresas mais se conectam. E o grande propósito da CAT é agregar valor, né, a essas empresas. Então, é um programa estadual. A pandemia acabou ajudando nisso também, né, porque antes as coisas ainda estão muito aqui centralizadas em Florianópolis. Então, você pergunta o que a gente olha para frente, a gente olha fortalecendo o ecossistema em todo o estado. E desde junho nós temos 8 polos, a Grande Florianópolis mais 7. Desde junho eu tenho visitado, né, todos os polos, só faltou um de Itajaí. Eu tenho, Roberto, me impressionado assim que como tem empresa grande de referência e tecnologia espalhados pelo estado todo. Né? Estão lá em Chapecó, estão em Rio do Sul, Criciúma, Joinville, enfim. E tem um tema de qualidade de vida, né, que puxa muito para cá e acho que a pandemia, a conectividade facilitou. Com o trabalho remoto fica muito mais fácil, né, para as pessoas morarem aqui mesmo trabalhando para uma... Tipo, os nossos líderes da Parmais continuam aqui. Sim. Né, não tiveram que mudar para São Paulo. Diferente dos Estados Unidos, né, que você tem tantos polos gigantes, né, essa concentração em São Paulo não é positivo para o país como um todo. E Santa Catarina tem se posicionado muito forte em tecnologia, né, Diego? A questão, né, da participação do setor de tecnologia na própria riqueza do estado, né, no PIB, esse tipo de coisa, e vários programas também associados que a CAT também faz parte, né? Você pode contar um pouquinho para a gente também? Claro, vamos falar um pouquinho do tamanho do setor hoje, né? Nós temos dados mais recentes aqui de 2023. Então, o nosso setor faturou 35 bilhões de reais, com mais de 28 mil empresas de tecnologia, o que corresponde a 7,5% do PIB. Só que até o governador esteve aqui na CAT na segunda-feira e na minha fala eu comentei e falei o seguinte: eu não tenho dúvida alguma que no futuro breve as empresas de tecnologia aqui no nosso estado estarão entre as mais valiosas
de Santa Catarina. É exemplo que já acontece lá fora, que nós somos um setor aqui, a gente sabe que as 5 empresas mais valiosas do mundo, ou dos Estados Unidos, enfim, são em tecnologia. Eu começo a observar esse movimento aqui em Santa Catarina. E eu começo a dar alguns exemplos. Vamos pegar Florianópolis, né? É uma terra historicamente de funcionário público, de turismo sazonal. A gente teve a transação da RD Station em 2021 por 2 bilhões de reais. Pois é. Eu nunca imaginei que eu nasci aqui, que um dia eu ia ver uma empresa que não fosse um hotel, né? Sendo vendido por 2 bilhões de reais. E eu acho que, não sei, talvez somasse o valor de mercado, todos os hotéis que tem em Florianópolis, talvez não desse o valor da RD. A Softplan. O Asas fez uma rodada agora de 800 milhões de... Vamos pegar o Asas, né? Tamanho de rodada. Não, o tamanho da rodada surpreendeu não só pelo valor, pelo menos surpreendeu aqui para Santa Catarina, né? Mas não só pelo valor, como quem investiu, né? Então a gente teve SoftBank, teve mais aquele fundo do Vale do Silício, uma rodada de 820 milhões de reais, talvez o valuation já de 3 bi, né? E, claro, esses caras vão entrar para ter uma saída de valuation, sei lá, de 10, 15, 20 bi. Quando isso ocorrer, daqui a pouco a Asas vai ser a empresa mais valiosa de Joinville. Cara, isso é muito significativo, né? Sempre, desde pequeno, eu sei que Joinville é a cidade da indústria, né? Industrial. Você vai ter daqui a pouco uma fintech, a empresa mais valiosa. Você vai a Blumenau, assim, o mesmo movimento acontece com a Senior Sistemas, que também está no caminho ali para abrir capital. Quando ela for abrir capital, está prontinha, só está esperando o momento de mercado. Daqui a pouco vai ser a empresa mais valiosa de Blumenau. Florianópolis tem a Softplan. Então eu falei, olha, governador, não tem dúvida alguma que no futuro, em breve, as empresas... Então o pessoal olhou assim, será que ele está falando a verdade mesmo? Será que faz sentido? Mas é isso, é a tecnologia aí como a principal direcionadora de progresso no mundo, e isso está acontecendo claramente aqui em Santa Catarina. Muito bom, muito bom. E mais feliz ainda em ver empresas conectadas à vertical, né? Como a Asas, né? Fazendo parte desse movimento todo, esse crescimento, né? Mas, Roberto, depois que você criou a vertical, né? Aí veio a história do mercado Bitcoin. Você pode contar também um pouco da história do mercado Bitcoin, né? Como é que é esse capítulo também importante da tua carreira? E já emendando uma seguinte pergunta, né, como que os ativos digitais no Brasil, né, já dentro do ambiente aí do mercado Bitcoin, como que isso está evoluindo? Qual que é a tua visão também sobre esse mercado e quais são as suas oportunidades ou desafios aí dentro? Legal. Eu comecei a fazer investimento anjo em 2016, 15, 16, mais ou menos no mesmo momento da criação da vertical, né? E era uma safra, de novo, muito boa, né? Eu lembro que o primeiro investimento foi no Controle, que era o antigo nome do Banco Neon, né? Depois virou Banco Neon. A Asas foi um dos primeiros que eu investi também, e logo na sequência o mercado Bitcoin. E em 2017 nós vendemos a CETIP para a BMF Bovespa, né? Onde se criou a B3. Então eram 2 empresas listadas. Foi uma venda, o valuation da CETIP foi 4 bi de dólares, né? Foi uma venda super, super relevante. E aí eu e o Reinaldo saímos, né, após esse deal. E no mês seguinte a gente entrou já no mercado Bitcoin, primeiro no conselho, depois investindo. Só que investimos em 40 e poucas startups, na maioria fintechs. Pegamos uma safra, de fato, muito boa. E a gente via isso, né? O Asas aqui em Joinville, a Monetos que vendeu para Toro lá em BH. Então esses polos assim, com menos... tinha a RD aqui, né? Depois a Nelway foi vendida para B3, né? Foram tantos deals, né, de startups fora lá do eixo. E o mercado Bitcoin tinha sido fundado em 2013. Então já tem 11 anos de vida. É uma das 7... primeiras exchanges de cripto do mundo, né, de ativos digitais, e a primeira do Brasil. Então hoje já tem mais de 4 milhões de clientes, que é mais ou menos o número de CPFs que a gente tem na bolsa, né? Então a adoção está bastante relevante, e o que era no início uma corretora de cripto, hoje é uma plataforma de ativos digitais. Nós temos mais de 250 ativos listados, a gente cobre 90% do market cap de ativos digitais do mundo. Então tá super interessante, 400 funcionários. Compramos a Parmais, né, para ser a fundação da nossa asset, que era aqui de Floripa. Compramos uma corretora
regulada pelo Banco Central de Portugal, uma corretora lá em Portugal, então a gente consegue operar Europa, Europa e Brasil, 400 funcionários, então a dinâmica super relevante, bastante agitado, né? Um mercado totalmente novo, né? Então o nosso clipping todo dia de manhã vem com recheado, né, de coisas novas que estão sendo feitas. E no Brasil a gente teve a sorte de ter, primeiro são só 2 reguladores, né, CVM e Banco Central. Estados Unidos você tem as agências estaduais, né, bem mais complexo. E nós temos 2 reguladores pró-inovação. Então, o Bacen na parte financeira, né, ele criou um tripé de inovação, que era o Pix, o Open Finance, e a terceira parte é o Drex, que é o Real Digital, que está na segunda fase piloto já. O mercado Bitcoin lidera um dos consórcios que está participando nessa fase do piloto, e a nossa expectativa é muito, muito relevante para isso, porque nós vamos ter um Real Digital, a gente vai conseguir se comunicar, né, com o sistema financeiro 24/7 em blockchain, e a gente acredita que o mercado de capitais, da mesma forma que Pix revolucionou os pagamentos, né, e a gente achava que TED Doc era bom, né? Lembra? A gente comparava, Estados Unidos bota o cheque no correio, aqui o TED Doc é ótimo. Né? Sim. A gente viu como uma tecnologia mais acessível, né? 24/7, mais fracionado, de poder fazer um Pix de 1 centavo, o quanto isso turbinou e ampliou, né, a quantidade de negócios mesmo, que antes o meio de pagamento acabava sendo um limitante, hoje não é mais um limitante. Acho que no mercado de capitais a gente ainda tem muita limitação, né? Quem acessa o mercado de capitais são empresas maiores, né? Para empresas menores tem dívida, Sim. Dívida, tem empréstimo, mas não tem o mercado de capitais amplo, acessível. A gente acha que o Drex vai ser um componente bem relevante junto com a tokenização. Então a gente tem a plataforma de negociação, a segunda vertical é tokenização. Então, tokenização é pegar qualquer ativo do mundo real e criar uma versão digital dele tokenizada. Então, esse prédio aqui pode ser um token ou pode ser 1 milhão de tokens. Aí você vender, negociar, emprestar, alugar através dos tokens 24/7 em plataformas múltiplas, né? Então, enquanto você tem um BDR, um ADR, né, NYSE, B3, né, quando você tem um token, você tem ele nas milhares de corretoras. E com um cross-border muito mais facilitado, 24/7. Então, a tokenização é a segunda vertical que nós temos. A terceira é banking, que é conectar esse mundo de ativo digital com o mundo tradicional de banking. Aí entra cartão, crédito, conta. Esse que forma hoje a nossa plataforma inteira. Mas pensando assim, como está ativo digital no Brasil, muito forte o tema de tokenização e de stablecoins, que é um token que tem por trás $1, ou tem por trás €1, ou ouro. Então são tokens de moeda, e esses tokens também facilitam pagamento internacional e movimentação de dinheiro 24/7. Então acho que a gente tem que ficar de olho em tokenização, bastante, né, de ativos reais. A gente já fez mais de 200 emissões, 10 classes de ativo. Está indo para próximo de R$1 bilhão já de emissões de operações com tokenização. Que fantástico, né? Que momento que a gente vive, né? Da inovação financeira e que legal ouvir, poxa, né, o mercado Bitcoin envolvido, né, e liderando, né? A empresa brasileira, né, nascida aqui. Empresa brasileira e referência. E o Banco Central vai regular a nossa atividade provavelmente no início do ano que vem. Então aí para o mercado institucional entrar vai ficar mais fácil, né, com a regulação clara. Então acho que esse é um outro passo. Ano que vem tem regulação de tokenização da nossa atividade e provavelmente de stablecoins também. Então a gente vai dar um salto regulatório bem importante no ano que vem. Ricardo, nós temos que ver como é que as nossas empresas aqui podem se beneficiar desse momento aí. Inclusive,
é justamente a pergunta, né, Diego? Tá combinado, tá combinado. Pois é, tá gravado, tem isso, né? Mas é justamente olhando para esse escopo, né? Por exemplo, a gente tem um grande exemplo aqui no mercado do Bitcoin se posicionando na vanguarda, né, liderando frentes e muito focado nessa inovação, né? Que no caso é inovação financeira, né, e criando novas frentes, até ajudando na regulação, né, do mercado, participando aí do consórcio, do processo aí do Drex, né, da chamada aí do piloto e tudo mais. E aí a gente assume, né, e eu me incluo, porque estou dentro da CAT também, a gente assume um papel importante nessa jogada também, né. Como que a CAT, né, como as verticais e a CAT em geral, na tua visão, como é que ela, com todo o ecossistema, como é que ela pode apoiar, né, empresas como o mercado Bitcoin, né, que está inovando, criando em diversos outros setores, não só o setor financeiro, né? Como que você vê o papel da CAT, do ecossistema, nessa agenda de inovação, de crescimento e apoio a grandes empresas como o próprio mercado? Eu vejo assim, a gente tem que começar, qual é um gargalo que a gente tem, né? É um problema que a gente tem. Acho que tem muita dificuldade ainda de acesso de capital, né? Até porque a gente está fora aí dos grandes centros financeiros. Eu identifico, por exemplo, a gente já está com um ecossistema um tanto maduro aqui. Então, a gente já tem quase 4 décadas. Então, você vai olhar aqui, a gente tem um grande número de empresas hoje do nosso ecossistema que não são mais startups. Os caras faturam 30. A gente até fez um levantamento. Hoje são cerca de 100 empresas que faturam mais que 30 milhões de reais. Então, e muitas delas... enfim, não tiveram rodadas de investimento, né, seguido aquele fluxo, né, que geralmente é startup. E aí eu fico me perguntando, né, a gente está no brainstorm aqui, o que falta para essas empresas faturarem 500 milhões, o que falta para essas empresas faturar 1 bilhão de reais. Caso público aqui, a Softplan emitiu uma debênture de 250 milhões de reais. Mas talvez não seja um mecanismo para todas. E isso está ajudando ela nessa jornada dela de abrir capital, fazer movimentos de compras, movimento inorgânico, né, de crescimento. Mas será que as outras 99 empresas que faturam mais 30 milhões de reais, que poderiam faturar 500 milhões, poderiam faturar 1 bilhão de reais, será que teria outra alternativa delas financiarem esse crescimento que não fosse por debêntures? Então, confesso para vocês que tudo que o Roberto falou para mim ainda é uma coisa que eu tô absorvendo, tô aprendendo. Então, assim, pensar que a gente tem uma base de 1.800 empresas associadas que vão desde a empresa que está ali no PowerPoint até empresas que já faturam bilhões de reais, né? E até eu falei na nossa posse, lá no SIC, Ricardo, a gente precisa criar as VEGs da área de TI, né? Então, passa também por uma internacionalização maior das nossas empresas. O Roberto trouxe alguns produtos aqui interessantes, porque nossas empresas hoje ainda vendem muito, 98% delas vendem para o mercado nacional, né? Como é que a gente faz para que essas empresas se tornem mais globais, que tenham clientes lá fora? Como a gente já tem alguns exemplos interessantes aqui. Em função disso, inclusive, a gente inaugurou uma filial no Canadá, né? A gente está lá com o nosso VP de internacionalização, o Henrique. Então tem bastante coisa aí para a gente poder apoiar e a gente conseguir dar o próximo salto aqui no nosso ecossistema, porque potencial todos nós sabemos que tem, e eu sou bastante otimista em acreditar que a gente só está no começo dessa trajetória. Acho que a tokenização é o caminho de tokenização de dívida corporativa ou de antecipação de recebíveis, mas em condições mais interessantes. Acho que esse é um produto pronto e como o Brasil é grande, a gente tem já cria a empresa muito pensando no mercado local, né? E a VEG é o nosso grande exemplo. VEG, Gerdau, Tramontina, tantas outras aí, né, que conseguiram, né, quebrar essa barreira. E a gente tá com a nossa sementinha lá em Portugal. Legal. Mas sempre que a gente olha pro tamanho do Brasil, fica essa coisa. Se acomoda, né? Eu tenho tanto para fazer aqui, né? Mas o ponto é que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem que ir educando todo mundo. E eu imagino que um fundo desse... Outro dia eu visitei lá a Duas Rodas Industrial, que é outro grande case que a gente tem, né? E eu perguntei quem são os investidores da Duas Rodas Industrial. E o CEO falou, olha, só temos um grande fundo aqui, que é o Fundo Soberano de Singapura.
Uhum. Então, assim, mas você vai ver a receita dos caras da Duas Rodas, mais da metade é para fora, os caras têm fábrica fora. Uhum. Então, criar esse mindset de nossos empreendedores aqui, do local para o global, é com certeza um dos grandes metas aí, desafios que a gente tem para os próximos anos. Muito bom, muito bom. E aí até pegar, acho que esse gancho, né, que a gente está falando aqui dos ecossistemas, a visão aí global, essa expansão internacional, né, o que a gente acabou de ver de inovação financeira aí no caso, né, eu vejo vocês dois trazem uma visão muito otimista, né, em relação ao que vem pela frente, né? Então eu queria que vocês dois se aprofundassem um pouco mais, assim, como vocês acham, né, que o mercado, os ecossistemas, as tecnologias emergentes que estão aparecendo, né, que está mais aqui dentro do nosso escopo, né, dentro desse universo que a gente vive, o quanto isso vai mudar, o quanto isso vai transformar, né, não só o nosso mercado, mas a nossa sociedade, tornando os ecossistemas mais robustos. Qual que é a cabeça de vocês nos próximos 5 anos, por exemplo, dentro desse contexto? Fala, Diego. Bom, eu amanheço todo dia, agradeço que eu estou no setor de tecnologia, né? Porque é um setor que não para de crescer nos últimos 10, 15, 20 anos. Eu vejo a própria evolução da minha empresa, né? Quando a gente foi para o mundo, universo de cloud, né? Basicamente como o Roberto falou lá atrás, né? No início da fintech, nossa, veja quanto que a cloud, né? Explodiu aí nos últimos anos, inclusive em função da própria pandemia. Aí a própria pandemia traz outras oportunidades, né? Porque as pessoas acabaram, nossas casas viraram as nossas filiais das empresas, então trouxe mais uma complexidade maior, né? Para quem faz a gestão das redes das empresas, aí mais vulnerabilidade, surge a oportunidade com cibersegurança. E agora a gente vê inteligência artificial, né? Que eu particularmente acredito que depois da internet vai ser a grande revolução que a gente vai ver pela frente. E enfim, né, o setor tecnologia ele não vai andar para trás, né? Muito pelo contrário. Então a gente poder participar de tudo isso, né, de poder aqui, aí falando como a CAT, né, que a gente tem esse papel de protagonista aqui em Santa Catarina, poder ajudar a criar um novo modelo econômico para o nosso estado é muito bom, né? Porque a gente vê hoje ainda a nossa indústria muito tradicional, a gente também tem esse papel de ajudar a nossa indústria. São indústrias maravilhosas, estou falando aqui em Santa Catarina, tá, Roberto? Mas são indústrias maravilhosas que tiveram muito sucesso, mas elas estão precisando, estão com dificuldade aí, né? De trazer essa pegada mais digital para o seu dia a dia. A gente tem um agro que é muito forte aqui no nosso estado, mas o agro é algo que tem a sua limitação, né? Começar pelo próprio tamanho do nosso território. Santa Catarina é 1,1% do território nacional. Você não tem como escalar como a gente escala na nuvem lá, que a gente não sabe nem para onde vai o negócio, mas você escala a empresa 10 vezes. Você não tem como escalar o agro 10 vezes. Território, né? E além do que também é algo que precisa de benefício, precisa de incentivo. Poxa, tecnologia, você pega aqui dinheiro tem valor no tempo, né? Você pega uma empresa que nasceu ontem, daqui a pouco já está valendo seus 50 milhões de reais, seus 100 milhões de reais. E, claro, é um setor que está empregando bastante, emprega bem, né, paga bem, ainda ajuda os outros setores. Então, eu não posso deixar de ser mais otimista com o futuro do nosso setor, em particular aqui do nosso ecossistema daqui para frente. Que bom, bom. Pra ti, Roberto, Legal. como que é? Acho que a gente reconhece muito o progresso do passado e subestima a evolução do futuro, né? Onde devia ser um pouco o oposto, né? Porque à medida que você tem os elementos já colocados, o futuro ele deve ser mais exponencial do que foi até agora, e aí a inteligência artificial está acelerando esse passo muito. Porque em 2016, quando a gente criou a Vertical, falava assim, mas não tem fundo VC investindo no Brasil. As corporações não investem, não tem exit para a corporação. Todos esses paradigmas foram quebrados. Verdade, hoje a gente já tem todos os M&As aí que nós citamos aqui, alguns, né, de tantos. Então tem exit, tem IPO, tem funding, tem boas faculdades, tem bastante empreendedor. Tem ambiente, né? Tem ambiente e a gente já tem os exemplos, né? Então dá para aprender com o que o Asas fez de certo, aprender o que o Eric fez na RD. E aí como o ambiente, aí a CAT, acho que essa grande junção aqui, onde essas trocas acontecem e eu não preciso repetir o erro que o outro já repetiu, né? E em startup,
acho que essa é a grande diferença para o mundo tradicional, que é a propriedade intelectual. Você tem menos medo, né, de compartilhar, porque a gente sabe que o 99% do sucesso está na execução, né, não na ideia. Então acho que com todos esses exemplos vivos aí e o ambiente montado, então acho que não é tanto uma questão de otimismo, sabe? Acho que é a realidade, está aí. Mas talvez o que falta pro brasileiro em geral é ambição. Acho que a gente devia ser mais ambicioso, traçar planos maiores, né? Você vê veja o que o Nubank fez, né? Quando o Warren investiu lá, a Berkshire investiu a 25 bi, né? Pô, o pessoal tradicional falando, nunca vai dar dinheiro, não vai dar lucro, que loucura. Pô, já vale mais de 50 bi, né? Depois daquela rodada de 25. Então acho que o Nubank, a Stone, a gente tem a XP, a gente tem tantos cases, né, que romperam ali a XP, no IPO, naquela transação com o Itaú, era 12 bi de reais. Né? Hoje acho que vale 9 bi de dólares, 10 bi de dólares. Então a gente está cheio de exemplos, sabe? E aí acho que os novos empreendedores têm que se inspirar nesses cases super relevantes, os elementos estão aí, mas a gente acho que tem um pouco de excesso de humildade, de cautela. Acho que um pouco do trabalho da ACAT é mostrar que é o famoso lá, I don't know, I don't know, né? Tem que mostrar pro pessoal que dá para fazer, e aí acho que os elementos estão todos aí. A gente colocou até nossa gestão, como o americano fala, North Star, né? E o nosso é tornar o ecossistema de Santa Catarina um ecossistema global até o final dessa década. Então, esse é o nosso grande objetivo. A gente tem uma referência hoje que é nacional, mas a gente está fora do mapa né, internacional. A gente estima que até 2030 nós vamos ter metade dos brasileiros com cripto, com ativo digital. Uau, metade dos brasileiros. Impressionante. Então a gente precisa capacitar tudo, planejar tudo para esse nível de escala, né? Por isso que eu falo, né? Em muitos aspectos, a gente está apenas no primeiro dia, né? A coisa só está começando, né? E a tecnologia dá conta disso, né? Em 2020 a gente tradou 7 bi, em 2021 45. Então qual é a empresa que consegue, né, dar esses saltos assim e aguentar o tranco? Então acho que a gente tem isso tudo na mão para aproveitar. Muito bom, muito bom. Já caminhando rapidinho para o final, infelizmente acho que daí para ficar a tarde inteira aqui, né? Esse papo aqui, né? Queria não só agradecê-los, mas também deixar 30 segundos para o Diego, 30 segundos para o Roberto, para que mensagem final você deixa, né? Depois dessa nossa conversa, né? Que você poderia dar de dicas, né? Ou sugestões, né? O Roberto já antecipou um pouco aí, né? Sobre um pouco as dicas importantes aí para os empreendedores, empresas, para a CAT. Mas agora 30 segundos cada um para essa mensagem final. Por favor, Diego. Ficou fácil. Né? Eu vou ser bairrista aqui, né? Então vou me dirigir ao público que está nos vendo no Brasil e no mundo, que venham para Santa Catarina, né? É uma terra fértil para fomentar novos empreendedores. O Roberto já deu vários nomes aqui, né? De pessoas que vieram aqui, tiveram sucesso. E, enfim, temos aqui um ecossistema maduro, temos estrutura, temos qualidade de vida, né? E temos agora investidores e queremos atrair cada vez mais investidores. Então, venham para Santa Catarina que nós vamos ajudá-los aí a impulsionar os seus negócios cada vez mais. Boa. E acho que do meu lado primeiro, tenha ativo digital na sua estratégia, na sua carteira. Assim, se você não tem nada de ativo digital, você está para trás, né? BlackRock está aí provando isso, Fidelity também. Então, ativo digital veio para ficar, tá muito difundido nos Estados Unidos e no Brasil a gente está um pouco para trás, infelizmente. Então, tem muita gente que não conhece, né? Não conhece tokenização, não sabe nem do que pode ser feito. Então, acho que o primeiro recado é estude ativos digitais. O segundo venha conhecer a CAT. Assim, eu ainda esbarro com gente em São Paulo relevante que diz, não, nunca fui, já ouvi falar, mas nunca fui. Então, não tem como saber se não vier aqui e conhecer. Então, acho que o recado principal é esse, venha conhecer não só Floripa, Santa Catarina, mas especialmente a ACAT. Acho que a ACAT te ajuda a conhecer, né, todo o potencial da região. Bom, muito obrigado. E, poxa, como representante da Vertical,
fintech na CAT, eu queria também deixar o nosso compromisso como vertical de alavancar, né, e de potencializar cada vez mais essas mensagens finais, né, tanto no letramento, né, que a gente tem um caminho grande ainda em ativos digitais a serem feitos, né, mas é um caminho sem volta. Estava me chamando muita atenção recentemente, né, no debate, né, a presidência nos Estados Unidos, um dos assuntos é justamente o mercado cripto, né, os candidatos ali debatendo sobre regulação do mercado. Então, veja, já chegou na esfera de discussão política, né, de um dos principais países do mundo ali dentro, né? Então, você vê claramente que existe um caminho fértil de grande crescimento. Conte com a Vertical Fintech também nesse desafio de trazer isso cada vez mais. Acho que um dos papéis aqui hoje é justamente esse. E, ao mesmo tempo, dentro da CAT, Diego, conte muito com a Vertical Fintech, né, de trazer e de garantir um terreno fértil para que os empreendedores venham para Santa Catarina, né, para que os investidores venham para cá também, para que os novos cases, novos M&As, os novos êxitos de sucesso aconteçam cada vez mais. Então eu queria agradecer demais, acho que, poxa, uma abertura de honra fantástica, assim, sem palavras para poder agradecer a presença de vocês dois, né, nesse episódio de estreia do nosso Fintech Live On. Agradecer, poxa, o pessoal que assistiu, né, que está acompanhando a gente. Esse é só o começo, é só o primeiro, né? Então a ideia é trazer, né, a cada episódio, né, referências de mercado para uma conversa assim descontraída, poxa, extremamente franca, com opiniões sinceras, né, junto também com os nossos associados, né, trazendo muito conteúdo, né, e trazendo alto impacto, né, para que todos aí tenham êxitos nos seus negócios, realizem cada vez mais seus crescimentos e tenhamos um ecossistema cada vez mais forte de sucesso. Muito obrigado a todos vocês, obrigado, senhores. Obrigado. Prazer foi nosso. Prazer. Igualmente. Valeu. Muito Valeu. bom, obrigado. Eba! Ô, o cara tá bom, hein? Valeu.